E aí, pessoal, voltei. Estamos tentando aí com a tecnologia, brigando com a tecnologia, para ver se consigo fazer essa live de hoje tão importante, tão especial, sobre um tema tão importante que é fake news. Queria que vocês que fossem chegando, fossem me dizendo se está cortando de novo. Eu já tentei fazer pelo Wi-Fi, não entendo o que está acontecendo, não está pegando. Já tentei, estou tentando fazer com a minha pessoal. Aí eu queria que vocês me dissessem se tá legal a conexão, se dá para vocês me entenderem como é que tá. Estamos com 20 minutos de atraso. Nunca aconteceu isso na nossa live. Essa é a 11ª live, veja. E aí isso nunca aconteceu. Vocês podiam me dizendo aí como é que tá, se estão me ouvindo, se tá cortando, como é que tá aí a conexão. Melhorou? Dá pra gente seguir ou tá cortando? Como é que estamos? Que vocês me ajudassem ainda. Ainda corta, é? Tá dando para entender. Vamos lá. Minha gente, hoje um dia muito importante, 2 de junho. Hoje seria um dia em que ia ser votado o projeto de lei das fake news no Senado. Estava marcado para o dia de hoje, porém foi adiado para o dia 10 de junho. É o mesmo dia em que o STF, o Supremo Tribunal Federal, vai julgar o pedido de arquivamento daquela questão das fake news, do inquérito das fake news. Então ficou para o dia 10, mas o assunto das fake news continua sendo um assunto cada vez mais atual, né? Então, todos os dias nos deparamos com notícias falsas, com notícias que temos certeza que é verdade, que são verdadeiras, quando a gente vai olhar, ela vem enrustida, né? Envelopado com algo como se fosse verdadeiro, alguma noticiazinha verdadeira, mas no meio dela tem notícias falsas, informações falsas. Então, eu vou conversar com Isli Viana, jornalista colega, em que ela foi a única brasileira a participar de programa sobre reportagem, né, de fake news, a convite do governo americano, em 2018, olha, no auge das fake news, né, aqui no Brasil, inclusive, também, eleições, enfim. E também vou conversar com Alice de Souza, ela que também é jornalista, colega, especialista ainda também nessas fake news. Ela colabora com a agência, né, de checagem de fatos, de dados. Comprove e também está aí ajudando na elaboração do app, o app Confere Aí, confere.ai, que já é a gente vai conversar, já desenvolvimento de outro projeto anterior, então a gente tem muita coisa para falar, e o que eu mais quero nesse momento é juntar essas duas pessoas, vou conversar primeiro com Isla e depois com a Alice, para que elas nos digam, a todos nós, porque a gente precisa estar sempre atento a esse assunto, como a gente identifica, como a gente tenta acabar com essa rede de desinformação, né? Essa indústria. Hoje também é um dia importante que está acontecendo um grande protesto, né, internacional que iniciou nos Estados Unidos e o Brasil acolheu, que é um protesto contra o preconceito racial, contra o racismo, né? A terça-feira, o apagão da terça-feira, né? O Blackout Tuesday. E aí é um protesto, inclusive a morte, né, de George Floyd lá nos Estados Unidos, no dia 25 de maio. Tem um grande movimento em que as pessoas devem ter observado nas redes sociais, postaram preto, né, justamente nessa questão. Então, o pessoal da mídia nos Estados Unidos e principalmente o pessoal da música, né, está fazendo esse grande apagão nessa questão. Então, eu vou chamar agora a Isla Viana, vou colocar o meu fone de ouvido para o nosso atraso, tecnologia não ajudou, né? E estamos aí hoje, dia 2 de junho, na nossa 11ª live semanal. Olha, ela chegou. Oi, Estás me ouvindo, amiga? muito bem, perfeitamente. Ai, que bom. Pronto, também te ouço bem. E aí, como estamos? Boa noite para você. Desculpe o atraso. Nada, Isso nunca aconteceu, minha convidada. Nunca ah, aconteceu da gente atrasar. É sempre pontual às 7 horas da noite, mas hoje, olha, aconteceu isso. Enfim, coisas da tecnologia, não é mesmo? faz parte. Mas não vamos deixar de falar do nosso principal assunto, que é Fake news, né? Fake fake news, news, eita, que são notícias polêmicas. falsas. Ô, Isli, para a gente iniciar esse bate-papo, conta um pouquinho daquele projeto, aquele programa que você foi convidada, para a gente entender,
né? Para todo mundo se familiarizar, saber o que aconteceu. O que foi aquele projeto em 2018, final de 2018, que você partiu rumo aos Estados Unidos? Conte aí pra gente. Pois é, Thalita. Primeiro, boa noite, obrigada. Sou sua fã, você sabe disso. Uma amiga querida, uma jornalista que eu admiro Idem. bastante. Tenho acompanhado as lives no começo. E realmente é muito importante quando você se propõe a debater, né, temas que são importantes para as pessoas compartilhar conhecimento. Isso é sempre muito relevante, né? E eu participei desse programa, foi realmente uma surpresa, um privilégio muito grande para mim. Eu fui convidada pelo Consulado Americano no Nordeste, cuja sede fica aqui em Recife. Eu fui escolhida entre alguns brasileiros que tinham um trabalho não só jornalístico, mas também um trabalho voltado para questões de voluntariado, para questões sociais, e um comprometimento social grande. Então, eu fiquei muito feliz quando eu fui escolhida e o motivo foi exatamente esse, pelo trabalho que eu vinha desenvolvendo, não só no jornalismo, mas também no contexto do jornalismo, né? E foi muito bacana. E foram Foi 26, você e quantos? 26, isso. 26 jornalistas, cada um de um país, então foram jornalistas de 26 países diferentes. Eu fui a única brasileira. A gente foi para algumas cidades americanas, entre elas a capital americana, Washington. A primeira capital dos Estados Unidos, que eu não sabia, mas foi a Filadélfia, no estado da Pensilvânia, e Nova York. Por que essas três cidades? Porque a Filadélfia foi escolhida pela questão histórica mesmo, né? De onde nasceu a democracia americana, e isso tem tudo a ver com esse tema. Eu vou explicar já já. O Washington, por ser a atual capital, é onde se concentram todas as informações, né, que são transmitidas pelo governo americano para a imprensa, e Nova York por também ter um centro de imprensa estrangeira. Então, foram essas três cidades que a gente foi. O que eu achei interessante é que quando a gente se encontrou, quando todo mundo começou a chegar, como veio cada um de um lugar, então teve gente que chegou num dia de manhã, outro de tarde, outro à noite, outro só no outro dia, porque cada um num fuso horário diferente, né? Os voos diferentes, a logística toda diferente. Então, à medida que a gente foi se conhecendo, chegando e se encontrando, era unânime. Todos os jornalistas diziam a mesma coisa. Rapaz, o que é que eles querem com a gente aqui? Eles querem que a gente acredite, né, que Trump não fala fake news, é isso mesmo que eles querem? Então, todo mundo se fez essa mesma pergunta. Será que eles estão vindo aqui para convencer a gente que tudo que o presidente americano fala é verdade? E ficou todo mundo com o pé atrás com essa história. E aí, essa foi a primeira pergunta que a gente fez, no primeiro momento que a gente teve oficial, né, do programa. E a primeira resposta, a resposta que eles deram me chamou muita atenção e já valeu por todo o programa. Toda a viagem já valeu a partir desse primeiro momento que eles disseram. Quando a gente fez essa pergunta, eles disseram, vejam, os presidentes passam, a instituição fica. Então, a liberdade de imprensa, ela é essencial para a democracia. E essa instituição, ou seja, o Estado americano, quando eu falo Estado americano, eu não estou falando o Estado ligado ao presidente Trump, Clinton, Obama. Não, o Estado. Né? Como aqui no Brasil, o Estado instituição, como né? instituição. A instituição, ela não vai deixar de existir se trocar de presidente, né? Se sair um presidente e entrar outro. Então, isso me chamou muita atenção. Eu disse, ok, já me ganharam com essa resposta que eles deram. E a partir daí, tudo mudou em relação a como eu passava a enxergar a forma como a gente lida com os nossos políticos aqui. Porque a gente tem a mania de achar que a gente está elegendo alguém para ser o dono do país, ou para ser o dono do estado, ou para ser o dono do município. E, na verdade, não é. Ele foi Estão a serviço, né? Para servir o país, o estado, a cidade, né? Então, isso é muito forte, muito intenso. E aí eles explicaram, olha, vocês estão aqui porque a gente sofreu muito com as eleições de 2016, foram as eleições presidenciais de 2016, e nessas eleições eles confessaram, eles disseram assim, ó, nós estamos aqui para fazer uma confissão para vocês. A gente foi bombardeado
por um inimigo invisível que a gente não sabia quem era, não sabia de onde vinha, não sabia qual era o alvo. E a gente só foi descobrindo do que se tratava depois, que foram justamente as fake news. Eles, inclusive, evitam falar esse termo fake news, porque fake news é apenas uma parte do fenômeno da desinformação. Sim. O fenômeno da desinformação é aquele que faz com que você não tenha condição de identificar se é possível acreditar em determinada informação ou não. Porque se você estiver bem informado, você não cai em fake news, né? Você pode até não saber se aquilo é verdade ou se é mentira, mas você tem, por exemplo, um desconfiômetro ligado, a dizer, pá, rapaz, isso aí tá muito espalhafatoso. Eu não vou acreditar de primeira. Geralmente eles carregam nos títulos, né, Isli? As fake news, elas são praticamente são os títulos que são vendáveis, né? Para que a pessoa só lê o título, nem abre para. Exatamente. As fake news, essas são as principais características das fake news. Elas fazem e elas mexem, veja como isso é perigoso. Elas mexem com o nosso emocional. Porque, primeiro, de cara, quando você vê um título de uma coisa muito absurda, a primeira sensação que você tem é: preciso contar isso para todo mundo. Você, de cara, você já fica: eita, isso é muito importante, minha mãe precisa saber, meu irmão precisa saber, minha amiga Thalita precisa saber. Agora, imediatamente, né? Que é algo que o jornalista tem, mas controla. Porque o jornalista ele também quer dar a notícia primeiro que todo mundo. É o que a gente chama de furo de reportagem, né? Mas não quer dar a barriga, né? Pronto. Que é o errado. E outro termo que a gente usa é justamente da barriga, que é deu, mas não confirmou. Aí depois vai ter que pedir desculpa, aí depois vai ter que corrigir, né? Então, essa é a primeira característica de uma fake news. Né? As informações que fazem com que você tenha essa sensação de que você precisa espalhar isso para todo mundo, precisa contar para todo mundo, até como um sinal de que, às vezes, quando é uma coisa que aparentemente é perigosa, você faz, eita, eu preciso contar isso para a Thalita, poxa, isso, sei lá, é uma coisa relacionada a diabetes. Antes que ela caia, né? Antes que aconteça com ela. Exatamente. Por exemplo, vamos dizer, eu tenho uma amiga que é diabética e sai uma notícia dizendo que saiu a cura para diabetes. Ah, meu Deus, eu tenho que mandar isso para ela agora, porque isso vai salvar a vida dela, né? Então, acontece isso, esse sentimento de você querer ajudar alguém e ser levado pelo impulso da informação. E acontece também pelo impulso de que você acha que aquela informação está desvendando um grande esquema, uma grande mentira, e que você precisa ser o salvador da pátria e ajudar a desvendar aquele esquema também. Ô, Isla, agora dentro disso, dessa segunda parte que você falou, também tem a questão do que você, de concordar com o que você inconscientemente concorda também, né? Assim, a pessoa tem essa tendência, eu concordo com isso, então eu concordo, tá de acordo com o que eu penso. Aí eu vou e já passo sem nem desconfiar. Agora, se for contrário ao que eu penso, aí eu vou lá, vou olhar. Também tem muito isso, né? Exatamente. As pessoas, de um modo geral, elas são capazes de compartilhar uma mentira que tem a ver com aquilo que elas já acreditam. E são capazes de esconder uma verdade se essa verdade ela não concorda. Vamos dar um exemplo aqui. Digamos que você é uma pessoa que gosta muito mais de um partido específico. Aí lança uma fake news dizendo maravilhas desse partido, mas é uma mentira. Você nem se preocupa em saber, porque você já quer acreditar. É como se aquilo fosse a confirmação do que você quer que seja verdade, né? Eita, isso aqui apareceu, pronto, era a confirmação que eu esperava. Pum, manda, compartilha lá com todo mundo. Ou então sai uma grande notícia sobre algum político que você não gosta, você odeia, você detesta, mas ele fez algo muito bom. O que é que você faz? Aí você também não passa. Guarda. Você guarda. Então, essa é a tendência da desinformação, de você compartilhar aquilo que você concorda, seja sendo verdade ou sendo mentira, e você esconder aquilo que você não concorda, sendo verdade ou sendo mentira. Então, tem esses dois lados, porque as pessoas buscam, de um modo geral, confirmação para aquilo que ela já acredita, para as suas convicções, para as suas crenças. E inclusive,
Ó, o marido aí fazendo um pedido de casamento. Ele já disse aqui que Isla é gata. Ah, eu nem vi, ó, Ele só tá vi aí. agora. Logo no início ele Tô disse. tentando me desconcentrar, rapaz, tá vendo? Ainda bem que ele não tá só dando nenhuma fake news. Não, de jeito nenhum, isso é verdade. Ó, aí, essa coisa de... Tem a fake news, ela se apega muito naquilo que já é importante para você. Sabe uma coisa que acontece muito com as pessoas, e aconteceu muito nos Estados Unidos? Eu vou tentar mostrar uma figura aqui, de um dos livros que, inclusive, um livro de uma pesquisadora que eu conheci durante essa viagem. E foi um privilégio ouvi-la. Ela é muito ouvida lá nos Estados Unidos quando o assunto é desinformação. Ó, é uma imagem, inclusive, eu já mostrei até em outras lives, uma imagem até um pouco chocante. Chocante não, mas vamos lá. Essa figura aqui diz o seguinte, tem um embate Tá meio ruim pra ver. entre Jesus e o diabo. Sim. Certo? A figura diz assim, Satanás diz, se eu ganhar, Hillary Clinton ganha. Aí Jesus diz, é o que está na figura, né? Não se eu puder evitar. Então, essa figura diz o que, por exemplo, para os cristãos? Que se você Hillary votar em Clinton Hillary é Clinton, do... você está votando no diabo, né? Isso. Essa figura se espalhou muito nos Estados Unidos. E outras, inclusive, bem mais diretas, ó. Essa daqui. Usando Jesus, né? Usando a crença das pessoas, né? A questão da Isso. religião. Aí pegaram e colocaram Eita, a própria botou ela Hillary de diabo. com o Isso. chifrinho de diabo e dizendo... Aí dá uma ordem. A fake news, ela sempre vem com uma ordem para você seguir, ó. Curta se você quiser que Jesus vença. E aí eu fico sempre me perguntando. Aí as pessoas fazem o quê? Curtem e compartilham. Não, eu quero que Jesus vença. Eu sou cristão, eu sou crente, eu sou católico. Então, a religião é algo muito sagrado para você, é muito profundo. Então, isso toca no seu emocional, mexe com algo muito profundo que você tem, e aí você acaba sendo induzido. É como se as pessoas fossem assim... Ai, não, eu sou crente, eu sou cristão, então eu tenho a obrigação de compartilhar tudo que seja relacionado a Jesus. E você nem para pensar, né? Que ele está sendo usado, inclusive, né? A questão é que você não deve misturar essas coisas, né? Vamos deixar a crença, né? A religião no lugar. Não vamos misturar com outras coisas, né? Quando você mistura com política, pronto. É quando Dá você nisso. não percebe que está sendo usado, né? A sua religião, a sua fé, que é algo tão sagrado para você, tão especial para você, sendo utilizado com propósito, que alguém tem um propósito em usar aquilo ali, mexer com o seu emocional, né? Então, a religião... Era isso que eu queria chegar, Isley. Geralmente as fake news, elas não são feitas de forma aleatória somente. Não. Tem até esse tipo de notícia, mas as fake news mesmo, aquelas que prejudicam a economia, que prejudicam o país, prejudicam uma eleição, elas têm um propósito, né? Então, assim, elas são feitas elas são muito bem feitas, né? Não são feitas de qualquer jeito. Thalita, tem muita estratégia por trás disso. Muita, não é pouca não. As pessoas precisam ter essa consciência de que existe uma estratégia e que você pode estar sendo utilizado. Aí você decide se você quer ser utilizado ou não. Porque não é porque alguém está dizendo, se você é crente, curta e compartilhe. Opa, e se eu não compartilhar, eu vou deixar de ser crente? Se eu não compartilhar, eu vou deixar de ser católica? A minha fé vai diminuir se eu não... Espalhe o quanto puder. Vem muito isso, né? Espalhe o quanto puder. Eu detesto quando eu vejo essas coisas. Eu recebo muita mensagem assim, especialmente de pessoas mais velhas. E eu fico tentando ensinar, assim, dizer, rapaz, não compartilhe só porque isso está dizendo para você compartilhar, não, né? Porque isso Mas isso é justamente, essa questão que você falou da idade, tem a ver justamente com também a questão da tecnologia, né, Isley? A tecnologia, os mais jovens, os nossos filhos, vão lidar com isso de forma muito fácil. Mas para os mais velhos, é muito fácil deles serem, né, deles serem envolvidos com essa questão, né? Porque eles não têm muito manejo com a tecnologia. Até para vocês checar, né? A gente vai falar aqui de como checar se uma notícia é falsa, se ela é verdadeira, né? Então, eles são envolvidos com isso, né? E passam.
Com Repassa. certeza. O que você vai conversar com a Alice, inclusive, vai ser muito importante, porque a partir desse fenômeno da desinformação, surgiu essa nova função, essa nova atividade, que é a atividade dos checadores de fatos. Isso é muito importante, porque o jornalismo ele é importante para desvendar essas fake news, muito. Mas o jornalismo ele roda numa velocidade de confirmar as notícias que acontecem todos os dias. O checador de fatos, ele se apega mesmo. Por exemplo, lá Senão vai parar uma redação. Unidos, exatamente. Tem que ser uma função bem específica. Lá nos Estados Unidos, eu conversei com um jornalista do jornal The Washington Post, que foi um dos primeiros jornais a criar um departamento específico de checagem de fatos. E para você ter uma ideia, e aí eu vou até explicar bem direitinho, eu até anotei aqui para não esquecer, os tipos de fake news, né? Que as pessoas confundem digamos assim, as etapas da desinformação. Mas só para concluir essa do Washington Post, eles acompanham os políticos em destaque, seja o governador, seja o prefeito, né? Seja o presidente. E no site do Washington Post, nessa parte de checagem de dados, de fatos do Washington Post, eles fazem assim: o presidente Trump, desde o início do mandato, fez X afirmações, vamos dizer, 10 mil afirmações, em discursos públicos, né? Ou no Twitter, enfim, as formas como ele se manifestou publicamente. Aí eles atribuem pinóquios para cada afirmação. Mentiroso. Se aquela afirmação for verdadeira, não vai ter nenhum pinóquio. Ok, tá ótimo. Se ela for meio verdadeira, meio falsa, aí vai depender. Ela pode ter 1, 2 pinóquios. Se ela for muito tendenciosa... Ou seja, mais de uma mentira numa mesma notícia. Isso. E aí, por aí vai. Pode ser até 4 pinóquios que justamente ajudam a população a entender: epa, isso aqui não é bem verdade, não. Vou dar um exemplo exatamente nessa listinha que eu fiz aqui. Porque, notícia falsa, fake news significa o quê? Notícia falsa, né? Em inglês. Certo. Mentira, né? Notícia falsa. Obviamente que uma mentira é uma mentira. Todo mundo sabe. Isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro. Ok. Então, aparentemente, seria simples identificar uma fake news. Mas, dentro do fenômeno da desinformação, além da notícia falsa, aquela que é mentirosa mesmo, que, digamos assim, mereceria uns 4 pinóquios, tem também a notícia que é meio verdade, meio mentira. Isla, como é isso? Existem formas de se espalhar notícias falsas que confundem as pessoas. Por exemplo, eu já recebi uma foto da Avenida Presidente Kennedy alagada. A Avenida Presidente... E nesse dia estava chovendo muito. E aí a gente... Eita, vamos mandar o repórter para Presidente Kennedy, porque a Avenida Presidente Kennedy alagada, isso é notícia, é importante a gente mostrar como é. E a gente mostrou aquela foto. Quando o nosso repórter chegou lá, não estava alagado, não estava nem chovendo. Não estava nem chovendo. Mas quando eu olhei a foto, eu digo, mas essa é a Avenida Presidente Kennedy. Eu conheço a Avenida Presidente Kennedy. Então, aquela foto era mentirosa? Não. Mas aquela foto... Mas não era daquele dia. Não. Sabe? Então, isso confunde. Porque você usa uma imagem verdadeira para dar uma informação falsa. Então, essa é outra parte, né, do que a gente chama de fake news. Elas confundem as pessoas. Isso aconteceu muito na época da greve dos policiais militares, que a gente teve aqui em 2015 também. Foi aquele caos, né? Ninguém saía de casa, foi uma situação bem tensa. Muitas fotos se espalharam de carros que tinham sido incendiados por bandidos, de saques em lojas, em supermercados. Imagina na redação isso para vocês, né? Terem que estar o tempo todo checando a perda de tempo. Exatamente, foi uma loucura. Tanto é que nesse dia, eu lembro perfeitamente, no Jornal da Clube, eu fiz um vivo só para dizer do que tinha se espalhado nas redes sociais naquele dia, o que era verdade e o que era mentira. Veja, isso foi um vivo que a gente fez a partir de cada uma das coisas que a gente checou. Então, a gente tinha recebido fotos de saques em supermercados. Aí a gente olhou e fez, mas que supermercado é esse? Aí foi olhando os elementos da foto. O nome do supermercado, se tinha algum relógio, se tinha algum calendário, alguma coisa. E a gente chegou à conclusão de que aquela foto era de um saque, realmente era de um supermercado saqueado, era na greve da PM, mas de Salvador. Não era daqui. Não era Pernambuco. Não Olha era aí. Pernambuco. Então, aquela foto serviu para espalhar o pânico, aumentar, na verdade, o pânico
entre as pessoas. Inclusive, teve uma pergunta, um seguidor seu aqui perguntou se fake news podem causar pânico. Podem. A gente vê, inclusive, aqui, agora, né, com essa questão do coronavírus, Covid, a quantidade de fake news que chega, minha gente, minimizando um tratamento, dizendo que existe vacina, inventando mil e uma coisas, né? Então, assim, Inclusive, pode causar pânico, sim. Pode causar pânico e pode levar à morte. Para quem acha que é brincadeira, para vocês terem uma ideia, todo mundo hoje em dia no Brasil usa o WhatsApp, né? A grande parte. O último número que eu vi sobre isso era de que 92% das pessoas que tinham smartphone no Brasil usavam o WhatsApp, ou seja, um número muito alto. Olha só, é muito alto. E foi por conta de fake news que o Facebook, que é o dono do WhatsApp, decidiu limitar a quantidade de mensagens que você pode encaminhar. Você já percebeu isso? Tem determinada mensagem que a gente só pode mandar para 5 pessoas da sua lista, né? Dos seus contatos. Porque ela já foi muito encaminhada, né? E se ela já tiver sido muito encaminhada mesmo, você só pode enviar de um por um. Por que aconteceu isso? Isso aconteceu em julho de 2018, não faz muito tempo, porque na Índia começaram a se espalhar fake news relacionadas a pessoas que estariam sequestrando e matando crianças. Aqui aconteceu um caso desse no Brasil. Não sei se você se lembra. Uma mulher chamada de bruxa. Eu estava na reportagem nessa época. Completamente inocente. Aqui no Brasil. Lá na Índia foram mais de 90 casos que aconteceram num período muito curto de tempo. E foram pessoas que foram linchadas, ou seja, morreram. Então, para quem acha que fake news é bobagem, é besteirinha, eu compartilho o que eu quiser no meu celular, não vai dar nada para mim. Pode chegar à morte. Pode dar morte, porque essas pessoas que foram vítimas desses linchamentos, essas pessoas morreram. Ou seja, eram inocentes, começaram a espalhar as fotos dessas pessoas, houve um grande pânico entre a população a respeito disso, e as pessoas, eita, aquele cara da foto que eu recebi no WhatsApp, vamos lá pegar ele. Aí o povo foi, matou. Então, fake news é uma porque as pessoas não têm, né, o discernimento, né, Isle? Assim, a gente tem que entender que a sociedade, principalmente assim, na sociedade dos países mais pobres, no caso Índia, Brasil, as pessoas, existe muita diferença também, né, social. Nem todo mundo tem o mesmo acesso à informação, o mesmo entendimento de que tem que checar, de que nem tudo que se recebe pelo WhatsApp é notícia. Minha gente, o WhatsApp não é um canal de notícias. Ele se tornou um canal de fake news, mas ele não é um canal de notícias. A notícia vai para a imprensa. Né, exatamente. Mas as pessoas se informam pelo WhatsApp. Muito. Tem uma coisa que eu gosto, assim, eu acho interessante, que a gente recebe, eu acho que você deve receber, acho que todo mundo que está nos ouvindo recebe, está nos assistindo, que é, estou repassando, mas não sei se é verdade. Olhe... Para que repassa? Quando eu vejo... aí eu vou checar para ver se é verdade, para poder já ali barrar, entendeu? Até eu mesmo já fui vítima de fake news. Teve agora, recentemente, a história de um avião, na ânsia, aquilo que você falou, um avião na Agamenon Magalhães, tu visse isso? Eu vi. Menina... O vídeo, aí, é uma montagem. Que incrível! Aí você vai, peraí, minha gente, isso tá muito louco, não tem como. Você vai procurar. Então, assim, eu repassei para um grupo de amigos, e que eu falei assim, não é possível, isso realmente tá muito, né? E aí, quando eu fui checar, eu vi que não era, e você vai apagar. Eita, lá, não. Ai. Desde então, jamais. Não dá. Os veículos de comunicação... Por que essa viagem que eu fiz lá para os Estados Unidos foi só para jornalistas? Porque os Estados Unidos, como um país com uma democracia madura, a democracia dele, o Estado democrático de direito deles, tem mais de 100 anos. Ou seja, é uma democracia madura, né? Eles entendem, por exemplo, que a liberdade de imprensa, a imprensa é uma das principais ferramentas para a democracia. Por quê? Porque ela fiscaliza, ela denuncia, né? Ela mete o dedo na ferida. Por mais que as pessoas de um lado ou de outro não gostem, mas ela mete o dedo na ferida e faz com que as pessoas que não concordam com o que está acontecendo possam ter voz, né? Possam ser ouvidas, possam ter seus anseios atendidos. Isso é muito importante. Ela pergunta o que a população não tem ali a oportunidade de perguntar. A imprensa tem esse papel. E
Isso. Quem não gosta de perguntas da imprensa é porque tem algo a esconder. Quem fecha e se vira as costas tem algo a esconder. Não tem o que responder. Exatamente. O presidente Donald Trump mesmo fez muito isso. Ele foge das entrevistas coletivas e quando alguém faz uma pergunta que ele não quer responder, ele reverte denegrindo a imagem do jornalista. Olha para o jornalista. Aqui, como está acontecendo aqui no Brasil, né? Exatamente. Ah, não, você é feio, você é chato, você é mal amada. Eu já vi ele falando isso, você é mal amada, né? Então, aquilo desestabiliza o jornalista e tira o foco do jornalista. Quer dizer o quê? Que ele não vai responder. E quando ele não responde o jornalista, não é o jornalista que ele deixou de responder, é a população. Né? Porque aquela informação vai para onde? Vai para as pessoas, né? Vai para as pessoas. Então, esse programa ele foi montado para jornalistas justamente para dizer assim, o jornalismo é importante para a democracia do seu país. Não desista, siga firme, siga em frente, porque a democracia livre. Exatamente. Sobre assuntos que determinado grupo não gosta, mas você tem que entender que aquilo precisa ser dito, né? E aí você tem a liberdade de procurar ver em outros canais de comunicação. Ler outro jornal, ler outro jornal. Site. Isso faz parte da sua liberdade de poder se informar. Agora, o que você não pode querer é que a imprensa fale só aquilo que você quer ouvir, né? Porque você não vive sozinho num país, numa sociedade. Você faz parte de um grupo diferente, né? Diversificado. Então, é muito importante acompanhar e entender os argumentos de ambos os lados e, principalmente, a imprensa, todo veículo de comunicação, especialmente as televisões, elas são concessões públicas, as rádios também. Apesar delas serem controladas por grupos empresariais, né? Grupos privados. Mas o que rege, é muito importante a gente saber que existem regras desse jogo, né? Esse jogo da informação, da notícia. E uma das regras principais desse jogo deu a notícia errada, você tem que corrigir. Deu a notícia que alguém se sentiu ofendido, deu o direito de resposta. No WhatsApp, você manda mensagem de novo para corrigir uma coisa errada que você mandou, que você enviou. Você sai mandando... Se a pessoa tiver responsabilidade, sim, né? Mas é muito difícil. Geralmente as pessoas se calam e deixam para lá. Ninguém pede desculpa por alguma coisa, né? Que compartilhou errado. Geralmente, e quem compartilha muita coisa já está acostumado com isso mesmo, não está muito preocupado. Essa é a pena, né? Isso que é o ruim. E a gente vou ter que encerrar contigo, amiga. Queria agradecer a todo mundo que entrou aí, que está mandando boa noite. Muita gente dizendo que você é linda, que está morrendo de saudade de você na TV. Minha gente, ela continua na TV. Somente o programa que está suspenso por enquanto, mas ele vai voltar. Exatamente. Semana que vem eu estou de volta na TV, por enquanto eu estou de férias. E já o Balanço Geral amanhã está de volta. Mas por enquanto tem o Café com Notícias, né? Que a gente está se divertindo. 8h05 da manhã no YouTube. Vão lá no Café com Notícias, no canal de Isley. Todos os dias, de segunda a sexta, às 8h05. Eu assisto todos os dias. Eu estou lá. Coisa linda. Amiga, obrigada. Foi ótimo. Vou conversar agora com nossa colega, né, Alice, que ela está expert na checagem de dados, desenvolveu um app massa, aí está desenvolvendo. Então, a gente vai continuar esse nosso bate-papo. Foi ótimo conversar contigo. Maravilha, amiga. Obrigada. Aproveitem aí, gente, o papo com a Alice. Eu vou continuar assistindo aqui. Beijo, amiga. Então, minha gente, vai aqui com Isley, mas ela vai ficar aí. Fiquem vocês também, porque agora o que eu vou conversar com a Alice é muito, muito, muito importante. A Alice, deixa eu achar a Alice aqui agora. A Alice, cadê a Alice? Alice, manda um convite para mim que eu não estou te enxergando aqui. Tô vendo a Alice, não. Cadê a Alice? Será que a Alice da outra vez que caiu, a Alice caiu também? Mas, enfim, daqui a pouco a Alice aparece aí. A Alice, ela é do Jornal do Comércio. Ela está desenvolvendo um app chamado Confere Aí. Olha aí, mandou uma mensagem para mim. Confere.ai, né? Acho que é Confere Aí, que é para checagem de dados. É justamente uma agência de checagem
né, um app para agenciar essa checagem de dados aí, de informações. Ah, chegou a Alice. Já é para entrar agora ou não? Já é para entrar agora, estamos ao vivo, já estamos aqui na live. Ah, ótimo. Caiu, eu não vi se voltou. Foi, menina, caiu. Olha, eu entrei, tentei entrar às 7 horas, não consegui. Aí entrei às 7h10, caiu. Aí eu entrei às 7h20 com o Isley. Então nós vamos até 8h20 hoje, conversando aqui com você a Ótimo. respeito dessa questão aí das fake news e desse teu trabalho, né, Alice? Como é importante a gente checar as informações, né, antes de repassá-las, né, antes de acreditar nelas, né? Como é que a gente checa uma informação, Alice? Olha, Thalita, existem várias formas de checar uma desinformação, né, ou uma informação para saber se ela é verídica. Vai depender muito do tipo de informação que você recebe. Existem formas mais fáceis, então, para checar um texto, por exemplo, a gente pode pegar um trecho dele e jogar no Google e ver se ele saiu em algum veículo de comunicação sério, algum veículo de comunicação que tem um histórico, que é produzido, que é feito por jornalistas, que a gente conhece, que são pessoas que têm uma credibilidade já no mercado. É um gesto simples, a gente sabe, você sabe, eu sei, Isley sabe, né, que somos jornalistas, que se a informação é importante, ela é relevante, ela é de interesse social, ainda que seja um furo, ela vai ser recuperada pelos outros veículos. Então é muito difícil que uma informação ela esteja apenas em um local. Sim. Então é uma forma muito básica, assim, um link também, a gente receber um link, ver se aquela notícia que está ali, ela está em outro lugar, dá uma olhada na estrutura daquela notícia, então presta atenção se aquele título ele tem muito adjetivo, se tem muita interrogação, muita exclamação. Se ele é mal escrito, não é isso? Exato. O que pra gente significa isso, mal escrito do ponto de vista das regras básicas do jornalismo, né? Um texto que vai pro ar, ele passa por uma revisão, então ele não vai ter muito erro de português, ele não vai ter muito erro de digitação. Pode acontecer, mas ele vai ser rapidamente corrigido se for num veículo, sim, né? Então, coisas simples assim. Mas a gente pode também, por exemplo, quero checar uma imagem. Existe muita coisa hoje em dia de imagem fora de contexto, né? Uma imagem que foi tirada, uma fotografia que foi tirada em 2010, sendo usada como algo que aconteceu ontem. Então, como é que eu posso ver se essa imagem ela é de fato correspondente àquilo que estão dizendo que ela é? Existe um serviço do Google chamado Google Busca Reversa, que é muito simples aí, também. Você eu tô só falando disso, Alice, porque teve uma pergunta, acho que foi a Alvani, ela perguntou se ela geralmente quando pesquisa para saber se a notícia é verdadeira ou falsa, ela vai no Google, e se o Google é confiável. Aí você deu a dica aí de colocar uma parte do texto e jogar no Google, né? Mas aí, além disso, o Google tem esse serviço aí que você está falando. Exato, o Google tem o Google Busca Reversa, que é o seguinte, eu tenho uma foto que eu recebo, uma imagem, eu vou lá na caixa de busca de imagem do Google e ao invés de eu digitar, eu tenho a opção de subir aquela imagem, de colocar aquela imagem ali e mandar o Google pesquisar. Então o Google vai me dar todos os sites onde aquela foto já foi publicada. E assim eu consigo ver, por exemplo, se aquela foto já foi publicada no passado. Então, se aquela foto, estão dizendo que é de um protesto que aconteceu ontem, por exemplo, mas foi publicada numa matéria de 2010, e eu vejo que é de um veículo sério e etc., de um local confiável, então aquela foto não é de um protesto de ontem, assim. Existem coisas mais complexas, por exemplo, como checar um áudio. Hoje em dia está circulando muito áudio, né? O áudio, ele traz uma complexidade maior, que é a questão de você não saber... Tem duas questões, na verdade, o áudio. Tem a informação é verdadeira ou não, e se a pessoa que está dizendo é, de fato, a pessoa que diz ser. Acontece então, muito isso. Exato. Tipo assim, eu sou fulano, médico de não sei onde. Sim. É mais complicado, porque você tem duas coisas para checar aí, mas o que eu recomendo é você... A pessoa disse qualquer informação relativa a de onde ela é, de onde ela vem, vai lá, sei lá, já aconteceu, por exemplo, na instituição, né? Exato. Sou fulano do hospital tal. Fulano do hospital tal, é do hospital tal. Claro que é muito difícil eu ligar com uma pessoa física pro hospital tal e perguntar. Fulano trabalha aí? Mas eu posso ir no site e ver se aquela pessoa é considerada, se trabalha lá. E se é uma porta-voz, por exemplo, daquele local.
Acontece muito assim, do Hospital das Clínicas. Aí aqui tem o Hospital das Clínicas, eu acho que no Rio de Janeiro tem o Hospital das Clínicas, e às vezes não tem nada a ver, é de outra situação e nem é de nenhum Hospital das Clínicas, né? Exatamente, assim, é muito complicado ver a questão de áudio, porque eu tenho que ver, por exemplo, eu sou do Hospital das Clínicas, ou então até diz, eu sou do Hospital das Clínicas da UFPE. Há detalhes sutis, por exemplo, o sotaque daquela pessoa é de Pernambuco? Sim. Óbvio, pode ter gente trabalhando no Hospital das Clínicas de Pernambuco, que seja de outros estados. Mas são coisas que ajudam a gente a ir medindo. Acho que é importante a gente pensar que existem vários passos para a gente fazer, que a complexidade da desinformação, ela gera que a gente também seja um pouco detetive cada um, sabe? Então não basta olhar uma coisa, olhar várias coisas. Sabe quando é que eu acho pior? É quando alguém que você meio que tem credibilidade nessa pessoa manda alguma coisa que é fake news, né? Então, assim, por exemplo, quando eu mando alguma coisa, eu mando pouquíssima coisa. Eu sou de compartilhar quase nada. Quem me conhece sabe que eu quase não compartilho. Então, por exemplo, quando aconteceu essa história do avião, eu fiquei arrasada. Porque eu fui no ímpeto, sabe? Sei lá, quarentena, acho que mexeu com a minha cabeça. Eu acreditei mesmo naquela imagem, eu vi 2 fotos, um vídeo, sei lá o que foi, e passei. Mas aquilo ali, eu disse, caramba, eu não posso deixar isso. Eu tenho que realmente tirar e tenho que dizer que tá errado, porque eu sei que eu sou uma fonte... Algumas pessoas me têm como uma fonte confiável, né? Porque eu não passo muita coisa. Então, assim, é muito importante a gente ter esse cuidado, né? De ser uma fonte confiável, né? De não ficar passando besteira por aí, até porque perde a credibilidade também, né? E pode gerar problemas, né? Exato, assim, eu acho que o que a gente tem que ter muita consciência hoje em dia é que todo mundo, a gente é jornalista, a gente tem um papel ainda mais primordial nisso, porque a gente estudou, a gente sabe o nosso papel, a gente sabe da nossa relevância, a gente sabe que tem várias pessoas que confiam naquilo que a gente passa, e é ainda mais difícil, mas assim, primeira coisa que a gente tem que ter consciência é que todo mundo pode cair numa desinformação. Não é porque eu sou jornalista que eu sou privilegiada no sentido de não cair numa desinformação. Todo mundo pode cair. Por quê? Porque a desinformação, ela vai lhe atacar naquilo que ela sabe que vai pegar você. Então, são muitas armadilhas que são criadas. Às vezes a gente tá muito rápido, assim, a gente vê muito rápido, a gente recebe muita notícia hoje em dia, então não tem tempo, às vezes, para olhar. Acaba passando e a gente, às vezes, acaba compartilhando. Mas a gente tem que ter essa consciência de que todo mundo, hoje em dia, é um fluxo de informação. Todo mundo faz parte de um fluxo de informação. Todo mundo ele um pouco, não só consumidor de conteúdo, mas também produtor de conteúdo. Se eu tenho informação, por exemplo, que eu recebo e eu passo, eu viro um canal de informação. Nem que seja para minha família, nem que seja para o meu grupo de amigos da escola. Mas ali eu sou um canal de informação também. Então, eu acho que tem que ter uma corresponsabilidade aí de todo mundo, de se sentir... responsável pela qualidade do debate público, pela qualidade das informações que chegam às pessoas, sejam elas distantes ou sejam elas próximas da gente, sabe? Responsável pelo seu ato, né? Porque essa coisa de tô repassando, mas não sei se é verdade, você coloca a responsabilidade em quem já passou para você. Não, eu não sei se é verdade, você passa. E aquilo ali vai passando, vai ter gente que vai repassar dizendo que aquilo é verdade. Exato. Né? E que vai se tornar uma verdade, né, entre aspas, para alguém. Então, assim, é muito complicada essa história da fake news, porque ela envolve, é uma cadeia. É como a gente fala, né, Alice? É uma indústria mesmo, né? Se tornou hoje uma indústria da desinformação, isso. Exato, assim, a gente tem visto uma crescente, e aí eu acredito que Isli falou, infelizmente eu não consegui ver, eu caí e eu não conseguia voltar, mas provavelmente Isli falou disso, né, porque ela viu isso lá nos Estados Unidos, mas existe uma crescente de desinformação de 2016 para cá. Sim. Isso vem se tornando cada vez mais intenso, em cada vez mais formatos diferentes. E aí, por exemplo, se lá em 2017, 2016 tinha muito site publicando notícia falsa, esse mecanismo vai mudando. Se essa indústria percebe que no Brasil, por exemplo, as pessoas compartilham muita notícia via redes sociais, sobretudo o WhatsApp, eles vão migrar para ali, eles vão para onde está o público que eles querem atacar. E assim, há sim e acho que está cada vez mais claro para todo mundo, que há sim uma rede, obviamente tem episódios isolados de desinformação, se eu compartilho para um amigo e etc, não necessariamente eu faço parte de uma rede articulada e etc. Mas eu movimento interesses dessa rede que está articulada.
Você pode ver... É usado, por exemplo, você é usado. Você é usado, exatamente. Você pode ver, por exemplo, agora com essa questão dessa polarização política e tudo, sempre que acontece algum episódio que desagrada um grupo ou outro, sobem imediatamente várias informações sobre um determinado assunto. Aquilo viraliza no WhatsApp, viraliza no Twitter, sobe um hashtag, e todo mundo ali... Eu não sou agente digamos, de um crime direto, porque eu não estou ali eu não estou criando aquelas informações, mas eu estou compartilhando. Então, se eu estou compartilhando, eu sou corresponsável por aquilo, por ser vetor daquilo, né? E assim, a gente está vendo, né, que cada vez mais a gente está vendo que há uma rede articulada, tem investigação rolando, tem não só aqui no Brasil, como fora. Acho que está muito claro isso. A gente observa, inclusive, que surgiram sites, né? Tem aquele que ele ele denuncia às empresas, aos anunciantes, os sites que fazem fake news, né? Que divulgam fake news, para que essas empresas elas deixem de anunciar naqueles sites, né? Giants, Sleep Giants. Sleep Giants, pronto, exato. Ele começou agora aqui no Brasil, em 18 de maio, no Twitter, né? Mas no Instagram ele já tem 118 mil, que começou depois ainda, pessoas. E mais de 50 marcas, sei lá quantas marcas, já deixaram de anunciar nesses sites. Então, isso já é um resultado dessa questão das fake news, que é um negócio tão complicado hoje, que a gente tem que realmente se levantar e agir contra, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua iniciativa, desde a faculdade, quando você estava fazendo aí o teu mestrado, que foi o verifique.ai, Exato. E agora você está se transformando no Confere. Como é esse app, esse app? Fala pra gente, Alice, por favor. Então, Thalita, eu estudei, inclusive, com Isli, no mestrado em Indústrias Criativas lá da Católica, e entrei lá em 2017. Quando eu entrei em 2017, já tinha essa discussão incipiente sobre o impacto da desinformação nas eleições norte-americanas, no processo do Brexit lá no Reino Unido. E ainda era uma coisa muito incipiente aqui no Brasil, né? Mas existia um medo de que a desinformação, as fake news, né? Elas chegassem aqui no Brasil com muita força para impactar os processos eleitorais, que ia acontecer em 2018 e tal. Que chegou, e aí, impactou e aconteceu. Exato. Ou seja, isso inclusive era muito claro já desde 1 ano e meio antes, 2 anos antes. E aí a gente estava procurando um problema de pesquisa, né? Aquela coisa da academia, o que fazer. E aí a gente achou interessante, uma oportunidade interessante para pesquisar o que estava sendo feito para combater esse problema. E a gente viu que existia uma questão muito cara, né, para quem trabalha com checagem de fatos e tal, que é o seguinte: a desinformação, ela é muito rápida, ela é muito veloz. As pessoas compartilham desinformação muito mais rápido do que compartilham informação verdadeira. Uma informação verdadeira de política, ela é muito mais rápida do que uma desinformação sobre outros temas. Então, a gente a gente desenvolveu, na verdade, um aplicativo que se chama Verifica Aí. Ele está disponível na Google Play Store. A gente vai mudar agora, vou explicar mais um pouquinho logo depois. Mas era um aplicativo que a gente identificava se uma notícia era verdadeira ou falsa. Se chama Verifica Aí. A gente criou uma série de critérios, que na verdade são critérios que estão muito claros, assim, para quem trabalha com isso, sobre como identificar, são baseados em padrões existentes em notícias falsas. E a gente automatizou essa busca. Então, a pessoa podia mandar um link para a gente e a gente fazia digamos, um match entre o critério, a existência desse critério e a existência desse critério na notícia, né? Fazia esse match e dava uma resposta. Eu apresentei esse projeto no começo do ano passado, defendi o mestrado, e aí surgiu a oportunidade da gente submeter a ideia. O JC chamou a gente, Sistema Jornal do Comércio, para aprimorar essa ideia e continuar desenvolvendo essa ideia, junto com o mestrado lá da Católica, e submeter ela ao desafio de inovação do Google News Initiative na América Latina. Então, foi um desafio de inovação voltado para iniciativas que iam propor soluções inovadoras ou novos modelos de negócio dentro do jornalismo. E aí a gente foi um dos 12 projetos selecionados aqui no Brasil para desenvolver... Cerca de 300, não foi? Foram 303, para ser bem precisa. Olha que coisa linda. E Pernambuco aí entre os 12. Pois é, e assim, é muito massa, porque
foram 37, eu acho, no continente, um pouco mais de 30, 12 no Brasil, e o único que é genuinamente do Nordeste é o da gente. Os outros, assim, tem um projeto que é um pool de veículos independentes, que é Marco Zero Conteúdo, participa, mas o único que é tocado totalmente aqui do Nordeste somos nós, então é muito legal, assim, dá um certo orgulho da gente estar envolvido nessa cadeia, né? Mas aí agora o Confere Aí, ele vai ser um projeto um pouco mais robusto, mas um desafio um pouco maior, porque a gente vai criar uma plataforma, a gente já criou, na verdade, uma plataforma web, que vai estar nos sites do JC, do Sistema Jornal do Comércio, que vai estar nos aplicativos do Sistema Jornal do Comércio, e que vão estar também em um aplicativo que a gente vai lançar, tanto na Google Play Store, quanto na App Store da Apple. E dessa vez, a gente vai checar não só links, mas também textos. Só que aí, o que é que acontece? A gente aprimorou isso, né? Esses critérios da gente. A gente tinha 5 critérios quando a gente fez o Verifica Aí. Para vocês terem noção agora, a gente tem 15 critérios para checar textos, 20 critérios para checar links. De 35 no total, de 5 passou para 35. Passou para 35. A gente analisou quase 22 mil, um banco de 22 mil notícias, entre notícias consideradas verdadeiras e falsas, já analisadas por agências de checagem. É muito importante isso. E aí agora a gente entregou já o projeto para o Google, essa primeira etapa, sexta-feira. E a gente vai entrar numa fase agora de liberar para o público gradativamente. Dessa vez a gente não vai dizer se uma notícia é verdadeira ou falsa. Por quê? Existem muitas nuances em uma notícia. Existem muitas notícias que são pedaço verdadeira, pedaço falsa, que utilizam de características. É isso, a notícia falsa, a produção de notícia de desinformação, ela está se sofisticando. Então, com isso, fica muito simplório dizer se é verdadeiro ou falso. É falso ou verdadeiro, entendi. Exato, a gente poderia cair num erro muito grande, que eu acho que não é o ideal nesse momento. O ideal é que a gente trabalhe para informar as pessoas e não acabar ajudando na desinformação de uma maneira enviesada. A gente criou um índice de confiabilidade. Então, um índice de confiabilidade que é uma escala de 5 passos, que ela vai de pouco confiável até muito confiável. E aí, a gente pegou esses critérios, faz a mesma coisa, dá esse match, tem critério mais relevante que outro, tem toda uma lógica matemática aí por trás. Tem também muito apoio da questão da tecnologia aí, né? Algoritmo, todas essas coisas. Super, não, 100%, assim. A criação dos critérios, ela envolve o trabalho dos jornalistas e dos cientistas da computação. Fora isso, fora esses critérios, existe uma inteligência artificial que a gente criou e que a gente está treinando para ela identificar sozinha essas notícias. Então, a gente junta a análise do humano, os critérios que a gente definiu, que o olho humano identificou como padrões frequentes na produção de uma notícia falsa, e, por outro lado, o olhar da máquina, digamos assim, sobre isso. E aí, a pessoa vai imputar lá o texto ou o link, vai colocar lá, né, na ferramenta, e vai pedir para conferir. E a gente vai dar uma resposta para ela, se aquilo é muito confiável, confiável. Mais ou menos os Pinóquios do Trump, que o pessoal do Washington Post fazia. Exatamente. Né? Uma mentirinha, 2 mentirinhas, 3 mentirinhas. Então, assim, quando tiver 5 mentiras, olha, vocês, por favor. Exatamente. Exatamente. Tipo assim, olha, isso aqui tem muita característica de ser uma notícia de uma desinformação. Isso aqui tem característica de ser desinformação. Isso aqui, olha, a gente não consegue dizer, a linha é muito tênue. Ou isso aqui, olha, tem muitas características de ser uma notícia verdadeira. E aí a ideia da gente, na verdade, é que a gente seja um filtro para que as pessoas, tendo essa capacidade de fazer elas próprias essa checagem, digamos assim, essa checagem mais básica, né? Esse primeiro, elas simplesmente olhem a ferramenta antes de compartilhar. Que eu acho que o grande desafio para quem trabalha com isso é evitar esse olhar e compartilhar. Eu olhei o título e compartilhei, sabe? Isso. Muita gente tem essa dúvida. Como é que eu tenho certeza, assim, onde eu posso ter certeza de que aquilo ali é verdadeiro ou falso, né? Sites confiáveis, agências confiáveis de checagem de dados. Porque, veja, a que ponto chegamos, né? Da gente tem que saber se a agência de checagem de dados ela é confiável, minha gente. Então, assim, é uma coisa muito complicada. Eu digo assim, não compartilha, não deixa isso para a imprensa. Não fica compartilhando coisa desnecessária. Exato. A situação é tão grave, Thalita, que existem já sites que estão sendo criados, se passando por agência de checagem. Nem isso que eu estou dizendo, é um negócio incrível. Gravíssimo. Agora, por outro lado,
eu acho que essa coisa da pandemia, ela trouxe pra gente um olhar de todo mundo mais interessado nessa temática. De todo mundo, todos os setores da sociedade, todas as pessoas, todos os níveis sociais. As pessoas começaram a olhar com mais rigor para isso. Então, existem N iniciativas surgindo, projetos interessantíssimos, projetos que vão desde a ONU até iniciativas de professores aqui em Pernambuco de jornalismo, sabe? Eu acho que dá pra gente citar vários aqui, enfim. Fora as agências de checagem, a Lupa, aos fatos, existem projetos... Eu uso muito aos fatos, né? Eu acho que eu acho confiável aos fatos. Super. O boatos.org também, eu geralmente eu não checo em uma só, ainda tem isso, viu? Eu checo em mais de uma, para ver, justamente não ter esse... Mas aí você está indicando a Lupa. A Lupa, que é da Piauí. O Aos Fatos. O Aos Fatos, inclusive, acabou de lançar a Fátima Bot, que é um serviço no WhatsApp. Eles já tinham para Twitter, agora eles têm para WhatsApp, que você pode perguntar a Fátima Bot. Olha, isso aqui é verdadeiro, é falso? Vocês já checaram uma coisa sobre isso? É um bot legal, né? Porque o que tem de bot por aí, que é tudo robô, que é tudo... Exatamente. Fake news. Essa é uma bot super gente boa, que vai ajudar a gente. Então pergunta lá, Fátima Bot. É verdade ou não? Isso aqui, Fátima vai mandar todas as checagens que foram feitas aos fatos sobre aquele tema. Tem o pessoal do IFCN, que é uma agência internacional de regulação de agências de checagem, que eles criaram também um bot. Eles já têm em espanhol e inglês, acho que eles ainda não têm em português. Tem também, deixa eu ver mais, tem um projeto super interessante de debate sobre esse tema, que é o Coronavírus em Cheque, que está sendo veiculado, que é tipo um podcast curtinho de 2 minutos. São spots de 2 minutos de rádio, compilados de um podcast que está no Spotify e também sai na Rádio Universitária, na Rádio Paulo Freire, que é comandado por professores de jornalismo lá da UFPE, que está focado nessa coisa do coronavírus. Que mais? Nossa, tem várias iniciativas surgindo. O Comprove que você colabora. Tem o Comprova. Não, pelo amor de Deus, Comprova. o Comprova. O Comprova. O que é que acontece? O Comprova é super interessante, porque uma das dificuldades da checagem é dar vazão a escalar essa resposta. Então, da mesma forma, fazer com que a maior quantidade de pessoas saiba que aquilo é uma mentira. Então, ter o mesmo alcance, digamos assim. E o Comprova é muito bom nisso, porque o Comprova é uma coalizão de 24 veículos de comunicação do país, que agora vai aumentar acho que para 30, tá aumentando, que ele é comandado e organizado pelo First Draft, que é uma iniciativa que pesquisa a desinformação lá no Reino Unido. E aqui no Brasil são 24, agora 30 veículos, que se unem para checar a informação. Então, são repórteres agora 30 agências, 30 veículos de comunicação. Então, aqui tem eu e Paulo Veras, do JC, tem pessoal do Povo, do Correio da Bahia, Folha de São Paulo, Estadão, a Gazeta, que mais? Da Piauí. A Agnes está perguntando, e quantas deepfakes? Aquelas notícias que usam inteligência artificial, que a gente vê. A gente já está chegando ao fim, ai meu Deus, só faltam 2 minutos. Mas qualquer coisa, se o pessoal quiser, a gente volta, se tu puderes, né, também. Mas as deepfakes, que a gente tem visto muito, né? Essa questão muda o rosto da pessoa, a pessoa falando, usa a voz da pessoa e que não é a pessoa de verdade. Então, deepfake, eu fui até para um debate ano passado sobre deepfake lá em São Paulo. Eu estava lá em São Paulo e estava tendo um debate assim, eu fui lá ver qual era. E tava aquele Bruno Sartori, não sei se vocês conhecem, ele faz muito vídeo tirando onda, são sátiras. E ele falava muito sobre isso. A deepfake, ela é um problema, mas ela ainda não é um problema tão grande quanto pode vir a ser. Por quê? Porque existe o custo de produção de uma deepfake. A coisa de você fazer a sincronização, de você fazer os recortes, sincronização de voz, etc. E nem todo mundo tem essa tecnologia ainda para fazer. Requer um processador muito, sabe? Mas ela vai vir a ser um problema. Existem a tecnologia hoje, né? Daqui a pouco surge um programa bem facinho aí. Exato, o barateamento da tecnologia está aí, né? Cada dia a gente vê as coisas se barateando. Por enquanto, não existe muito mecanismo para combater uma deepfake. O que existem são elementos que a gente pode observar, né? Esses outros elementos que eu falei que são mais de observacionais do que propriamente
de uso de tecnologia. Alice, vou fazer o seguinte, eu vou encerrar para a gente voltar, porque vai fechar aqui de vez. Minha gente, a gente vai voltar para falar sobre deepfake e sobre mais coisas, sobre fake news, tem muita coisa. Tchau, vou encerrar que ela já está aqui encerrando. Até daqui a pouquinho.